Olá, meu nome é Karen Abessia e seja muito bem-vindo à Masterclass de Dashboards em Excel. Depois de criar dezenas de eventos online com mais de 300 mil participantes para ensinar Excel, eu realmente posso afirmar que o conteúdo dessa Masterclass é o melhor que eu já produzi até hoje. Se você colocar em prática todo o conteúdo dessas 3 aulas, eu tenho certeza, definitivamente você vai aprender como turbinar suas planilhas e ser destaque por onde você passar. Eu vou mostrar o método que eu criei para que qualquer pessoa consiga criar painéis indicadores incríveis para gerar impacto e impressionar qualquer tipo de pessoa. Eu estou falando de dashboards, que nem esse que você está vendo na tela agora. Informações claras, visuais, organização e facilidade para o usuário. Imagina só como é que ia ser a sua vida se ao invés de ficar caçando um monte de informação espalhada pelas planilhas diferentes, você pudesse analisar e comparar qualquer indicador importante apertando o botão. Se você não tem visibilidade para os seus indicadores com praticidade, ou perde tempo com retrabalho preparando a mesma análise antes de cada reunião, ou ainda precisa ficar pensando em todos os dados de Excel, PowerPoint em cada apresentação, relaxa, eu vou te ajudar. O método que eu vou dividir com você é muito valioso. Com esse método, ao invés de sentir aquele frio na barriga antes de cada reunião, você vai se sentir seguro e confiante com o seu próprio resultado. Ao invés de receber críticas por causa daquele relatório que ainda não está ok, você vai receber um reconhecimento. No lugar de ficar preocupado, você vai conseguir se manter competitivo no mercado de trabalho e, quem sabe, promovido ou contratado. E não importa se você está começando no Excel agora, tem pouca experiência, ou se você é mais avançado e já trabalha com análises. Depois de assistir as 3 aulas da Masterclass, você vai conseguir até uma renda extra. Pensa comigo que empresário ou empresa não ia querer que apresentações rápidas, fáceis para tomada de decisão acontecessem no Excel. Acredita em mim, eles pagam muito bem por isso. Eu tô falando de 2 mil, 5 mil, 10 mil ou até mais para soluções em Excel ou dashboards. São raras as pessoas que sabem criar painéis indicadores como o que você viu aqui. E as que sabem, com certeza vão sair na frente e pegar as melhores oportunidades. É por isso que esse método vai mudar a maneira como você cria suas planilhas e te ajudar a conquistar um reconhecimento absurdo. Sabe quando na empresa a pessoa fala assim, aquele lá é o cara do Excel, a mina do Excel? Essa pessoa vai ser você. E o melhor disso, sem precisar ser o cara da NASA. Eu sei que você já deve ter escutado isso que é fácil, é possível de um monte de gente pela internet, mas eu posso afirmar que sim é possível para pessoas normais. E sabe por quê? Porque os meus mais de 6 mil alunos me contam todo dia uma história nova que provam que isso é possível sim. Olha isso. Trabalhei nos últimos 8 anos como gerente de planejamento e reporting. Nesses 8 anos eu fiquei com os meus relatórios lá, Excel, PowerPoint, atualiza, tudo aquele negócio meio estático. E te juro, em 10 dias eu consegui mudar a cara de 8 anos que aquela coisa estava toda estática, aquela coisa toda... O que para mim foi muito legal foi o ganho de produtividade, né? Porque eu perdia quase 2 dias para atualizar e economizando essa transferência de dados para o PowerPoint, fazendo tudo dentro do Excel, eu consegui reduzir 50% do meu trabalho. Foi um divisor de águas na minha vida. Hoje eu me tornei referência em Excel. Todo mundo que trabalha comigo, que convive comigo, pede ajuda, fica admirado com os trabalhos que são construídos, desacreditam que foi dentro do Excel que foi feito. Na época eu era assistente, de assistente passei para analista, depois de analista para analista júnior e atualmente trabalho como analista pleno. Tive uma promoção há uns tempinhos atrás aí, tudo por conta do Excel, tá bom? E fiz o curso, eu tô com 36%, tá? Não tô conseguindo parar um pouquinho, agora no final de ano deu um boom nas minhas atividades. Então estou com 36% de execução e eu consegui fazer uma venda de um dashboard para o cliente, foi o meu primeiro projeto, até numa live com a Karen, né? Eu vendi o primeiro dashboard por R$ 4.500, então acho que foi um resultado bem legal que eu consegui para ser o meu primeiro trabalho, né, com o dashboard. Mas nem sempre foi assim. Antes da gente abrir o Excel e entrar de cabeça no conteúdo, eu vou contar rapidinho de onde surgiu esse método.
Na real, eu nunca pensei em trabalhar com informática, mas foi um acaso do destino que levou isso a acontecer. Eu trabalhava como secretária numa empresa de treinamentos de informática. Isso já tinha 2 anos e um dia um dos professores avisou a empresa que não ia poder dar o treinamento na segunda-feira seguinte. O problema é que ele avisou isso na quinta-feira e a turma estava toda confirmada para acontecer o treinamento. A equipe começou a correr atrás de um professor substituto, mas àquela altura do campeonato estava muito em cima da hora para achar alguém. Foi assim que em 2004 surgiu a oportunidade que mudou a minha vida e hoje é a minha paixão. Eu fui convidada para dar aula como professora substituta. Depois eu fiquei sabendo que eu fui chamada por causa de uma conversinha de café que eu não tinha dado a menor bola. Eu estava estudando justamente o assunto daquela aula e eu lembro até hoje do gestor falando assim: Karen, é muito mais fácil ensinar uma ferramenta do que ensinar alguém a se comunicar. E a comunicação você já tem. Eu fiquei muito feliz e ele me desafiou nos próximos 2 dias a estudar o conteúdo para dar essa aula. Eu aceitei o desafio, devorei um monte de livro, que naquela época não tinha internet para todo mundo. Passei 2 dias estudando loucamente, porque essa era a minha grande oportunidade, eu não ia deixar passar, né? A aula foi um sucesso, ninguém descobriu que eu era professora substituta e foi assim que eu recebi o convite para ser a instrutora fixa da equipe e mudar para esse departamento. Eu fui para o treinamento. Eu fiquei super mega feliz e depois de alguns anos com mais experiência eu comecei a trabalhar por conta própria, dando aula para as empresas e fazendo consultoria de Excel. Foi aí que no almoço de fim de ano com meu pai rolou a conversa que mudou o rumo da minha vida. Meu pai é gerente de projetos e a gente estava conversando sobre como é que andavam os meus negócios, a minha empresa, os cursos, preocupação normal de pai. E ele começou a fazer algumas perguntas que eu não consegui responder de bate-pronto. Tipo, como é que foi o faturamento daquele ano, como é que foi o meu último trimestre, o que valia a pena dar aula ou consultoria, coisa desse tipo. Foi uma chuva de pergunta e eu não tinha como responder nada de bate-pronto. Foi aí que eu percebi que eu estava com um grande problema. Assim como a maioria das pessoas, eu tinha tudo numa planilha, todos os dados, mas eu não tinha a menor visibilidade de como responder isso e eu não sabia como isso afetava positivo ou negativamente o meu trabalho. Eu tinha que fazer 1000 filtros, um monte de fórmula. O resumo da ópera foi que assim que meu pai foi embora, eu corri para o computador. Já era uma questão de honra, eu estava louca para resolver o problema. E na semana seguinte eu encontrei meu pai e chamei ele para ver tudo que eu tinha feito. Eu mostrei e eu lembro da reação dele até hoje. Ele parou e ficou: meu Deus, você fez o dashboard, isso tá muito lindo. Na época eu nem sabia o que era um dashboard. Basicamente, eu criei um painel inteligente para facilitar a análise dos meus principais indicadores, sem que eu precisasse perder um tempo toda vez para atualizar cada quinzena, cada mês. E esse foi o meu primeiro dashboard, há mais de 10 anos atrás. Dá pra ver a evolução, né? E eu sempre gostei de fazer essa personalização com tudo. Eu sempre gostei de artesanato, sou a louca das caixinhas. E eu nunca fiquei satisfeita de ver uma coisa a mim igual de todo mundo. Eu queria sempre fazer uma coisa única. E isso naturalmente foi pro Excel. Com o passar dos anos, eu passei a personalizar tudo. Planilha simples, dashboard, sempre pensando numa forma diferente de apresentar, porque aí eu ia ter um trabalho único com a minha cara. Eu percebi que era muito mais fácil tomar decisão olhando para uma coisa bonita, organizada e fácil de mexer. Quando eu comecei a oferecer isso para empresas, a reação da galera era sempre igual. Nossa, chama fulano, vem ver, que incrível, mas isso é Excel mesmo? E assim eu vi uma grande oportunidade aparecendo. A minha paixão sempre foi ensinar e agora eu tinha um método para ensinar cada vez mais pessoas a chegarem nesse objetivo, no resultado tão expressivo, igual ao que eu tinha quando apresentava. Eu fiz a engenharia reversa de todos os meus dashboards e eu percebi um padrão. Primeiro, eu organizava todos os dados, juntava informação, deixava tudo bonitinho. Depois eu parava para pensar sobre o layout. Que cor que eu ia usar para aquela planilha ficar com um efeitual de layout. E no final eu fazia os gráficos e as análises para fazer a apresentação do dashboard mesmo.
Foi assim que eu criei os 3 pilares do meu método: modelagem, visual e análises. Esses são justamente os temas de cada uma dessas aulas da Masterclass. A modelagem de dados vai te ajudar a economizar muito tempo. Você não vai mais precisar ficar caçando informação em 300 planilhas espalhadas por aí para fazer as suas análises. É justamente nessa hora da modelagem que eu vou te mostrar a melhor forma de estruturar as informações para evitar retrabalho. Isso vai ajudar a focar na análise e menos na parte operacional. Visual é a etapa que mais chama atenção por causa das cores, dos ícones. É aí que você vai causar o verdadeiro efeito uau. Eu vou mostrar técnicas para você conseguir aplicar mesmo sem um pingo de criatividade. Análises. Já ficou parado na frente do Excel pensando qual seria o melhor gráfico para cada análise? Eu vou compartilhar com você qual é o melhor gráfico para cada situação e também te ensinar a criar um gráfico personalizado para o seu negócio. Vai funcionar assim: em cada uma dessas 3 aulas eu vou mostrar na prática um dos pilares do meu método dentro do mesmo contexto. E falando em contexto, é normal escutar: mas aqui dashboard é para a área financeira, é para o RH, é mais para vendas. A verdade é que dashboard é uma excelente ferramenta para qualquer tipo de situação, desde que você precise de informação rápida, clara e visual para tomada de decisão. Uma loja de sapato, uma padaria, um pet shop, um consultório médico, uma empresa grande, um departamento pequeno. Todo mundo pode ou precisa de um dashboard para chamar de seu. E para te provar isso, eu resolvi escolher um tema totalmente diferente. Desafio, foco, determinação. São palavras que definem o tema que eu escolhi para o dashboard dessa aula. Adivinhou quem é? Ayrton Senna do Brasil. Essa vai ser a inspiração das nossas aulas. Uma versão totalmente nova do dashboard do Ayrton Senna que eu fiz há alguns anos atrás. Mas antes disso, sai das notificações do celular, baixa o material aqui nessa página com os exercícios, porque essa aula vai ser incrível. Fique esperto porque o conteúdo da Masterclass não fica gravado como se fosse aula de YouTube, então aproveita enquanto esse material tá no ar e bora pra aula. Esqueci, peraí. Antes de começar a aula, quero te mostrar uma coisa que eu fiquei em choque e que reafirma quão importante é essa Masterclass de Dashboard em Excel. Eu pedi para você responder uma pesquisa, não foi à toa, presta atenção. 41% das pessoas não sabe o que é um dashboard. E agora o pior, 84% dessas pessoas nunca fez um dashboard. Calma, se você é uma dessas pessoas, eu tô aqui para te ajudar. Fato é que essa é uma notícia péssima para as empresas e para os gestores que precisam tomar decisões todo santo dia, mas não tem gente para fazer essas análises. Você consegue ver o tamanho da oportunidade que está debaixo do seu nariz? A boa notícia é que eu vou te mostrar exatamente o que você tem que fazer para criar esses dashboards visuais através de um método validado por mais de 6.000 alunos. Depois desse evento, você vai finalmente conseguir se diferenciar de todo o mercado de trabalho do Excel. Agora sim, vamos começar. Agora, no Excel, eu vou mostrar para vocês alguns erros que a maioria das pessoas comete e nem sabe que está errando. Como eu já disse, o tema é o Ayrton Senna. Eu peguei esses dados aqui para a gente poder brincar e criar o nosso dashboard. E sempre lembrando que esse tema é para que você veja que dá para fazer para qualquer assunto. É possível aplicar dashboard para qualquer coisa. Começando aqui com essa base de dados, antes de eu falar sobre base de dados, tem gente, de eu mostrar, né? Tem gente que fala assim: mas o Excel não é uma base de dados. Base de dados é qualquer repositório de arquivos que você pode acrescentar informação. Então, dá para dizer que o Excel é uma base de dados? Ele é um banco de dados? Sim, eu estou guardando dados aqui, ó. Essa tabela vai crescer para baixo conforme eu for incluindo as minhas informações. Ele é o melhor banco de dados? Depende. Aqui a gente tem até 1.048.576 linhas para usar. E fora isso, existem suplementos que podem aumentar a capacidade do Excel. Te atende? Então, o Excel pode ser sim o seu banco de dados para armazenar as suas bases de dados. Mas é que na minha empresa os dados são muito maiores do que isso.
Então, eu posso conectar o Excel com o SQL, posso conectar o Excel com o Power BI, posso conectar com um outro banco de dados. Mas, pensa isso, se os seus dados cabem no Excel, você pode usar ele como banco de dados, sim. E aqui nessa situação, eu vou começar com essa minha tabela, ó, que tem, conforme eu selecionei aqui, 164 linhas. Tá tranquilo para eu trabalhar aqui. Qual que é o tamanho de uma base de dados? Ok, é o tamanho que o seu Excel não trave. Porque além de saber o tamanho da sua base de dados, a gente tem que saber a capacidade da sua máquina, tá? Então, se o seu Excel não está travando, tá tudo bem. E se o seu Excel está travando, antes de falar que a sua base de dados é pesada, analisa se você tem memória suficiente, se a sua máquina não tem que fazer um upgrade, fala com o pessoal do TI para conseguir te ajudar com isso, tá? Agora que eu já entendi o que é uma base de dados, como que a gente pode montar essa base de dados para que o Excel trabalhe por nós? Muitas pessoas vão inserindo informação e falam, eu trabalho com Excel. E esse é o primeiro erro. Aqui, então agora eu vou aumentar um pouco o zoom para a gente conseguir entender essa tabela, tá? Eu comecei propositalmente na célula C3, para mostrar que não é necessário começar na A1 sempre. Não tem nada a ver, você pode começar onde você quiser, tá? Aqui eu tenho sobre Ayrton Senna, né, sobre as corridas que aconteceram com ele, eu tenho a sigla do local, eu tenho o ano, a posição de largada, ó, tem algumas informações preenchidas, outras não, que é o que pode acontecer na tabela de vocês também. A posição de chegada, o status, que se repete algumas vezes, o nome da equipe, aonde foi a corrida, ou melhor, o nome, né, o Grande Prêmio do Brasil, de São Marino e tal, a pontuação que aconteceu e se rolou um pódio ou não. Só que essas duas informações aqui, elas só existiram depois que eu coloquei. Então elas vêm em branco para a gente descobrir. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Isso aqui é uma base que cresce na vertical. Como assim? Se acontecer mais uma corrida, eu vou lá no final dessa tabela, vou selecionar a última e vou inserir. Ela nunca vai crescer para a direita, ela sempre vai crescer para baixo. E essa é a melhor maneira de trabalhar no Excel. Se você acha isso óbvio, eu vou te mostrar agora aqui à direita algumas situações de pessoas, de bases de dados, né, que pessoas criaram, que não são feitas dessa maneira. E tá tudo bem se você entender que não tem outro jeito de fazer por causa da sua empresa, mas você vai ter mais trabalho com Excel, tá bom? Já te aviso. Imagina que em vez da pessoa colocar desse jeito crescendo para baixo, ela colocou assim: a gente tem até 7 posições de chegada, é um exemplo, tá? Acho que tem mais. Então eu vou pegar aqui, colocar 0, 1, 2, 3, e se nessa linha o cara chegou em 0 aqui, se ele ganhou 0 pontos, ele ganha um X. Se nessa linha ele ganhou 2 pontos, eu coloco X aqui. Se nessa linha aqui vai ter um X só, né? Eu coloco X aqui. Muita gente faz planilhas desse jeito. Essa não é a melhor maneira. Por quê? Porque a gente não está respeitando com isso o esquema de perguntas e respostas, que é um esquema muito fácil, ó. Perguntas e respostas, que a gente pode aplicar para trabalhar no Excel. Pensa comigo. GP da Europa é o quê? É o nome da corrida. Ah, tá bom. Então aqui tem uma pergunta, aqui tem uma resposta. Pergunta: qual é a equipe? Resposta: Toleman. Ah, então tá bom. Agora a gente chega nesse modelo de base aqui, eu pergunto assim, ó, o que é o 2? Ah, é um X. Não faz o menor sentido. Isso aqui tem que ser explicado por uma pessoa, mas uma base de dados não consegue fazer a leitura disso para continuar uma análise, uma tabela dinâmica, uma fórmula, uma função. Eu dei outro exemplo aqui, trouxe outro exemplo aqui para vocês sobre a mesma coisa. Por exemplo, eu tinha colocado equipe Toleman e Team Lotus. Ok. Coloquei todo mundo na mesma coluna.
Olha o que tem aqui. Uma coluna para uma equipe e uma coluna para outra equipe. Isso não é a melhor maneira da gente trabalhar no Excel, mas muita gente faz assim. Então a base que cresce para baixo é sempre a melhor maneira. E para saber se a sua base cresce para baixo, vê se tem perguntas e respostas, tá? E as respostas, elas vão ser variadas aqui para baixo. Precisou colocar uma linha nova? Pensa, é só colocar lá embaixo uma linha? Ou, além da linha, tem que colocar uma coluna nova aqui do lado. Se tiver uma coluna nova, é porque tá errado, tá bom? Então, acabei de passar para vocês o conceito de base de dados e, por isso, esse daqui, da direita, não vai ser usado para nada. Enquanto eu estou fazendo essa aula, eu quero que você assista junto comigo e aí vai anotando os tópicos que você não conhecia para aplicar. Depois coloca aqui no comentário o que você achou. Com isso, eu expliquei para vocês o primeiro erro, que é o erro de criar bases de dados que não crescem na vertical. Agora que eu já criei essa base de dados, eu vou falar sobre o segundo tema, que é a tal da tabela verdadeira, que tem tudo a ver com a base de dados. Para muitas pessoas, isso aqui é uma tabela. Se a gente pegar no conceito, né? Tem informações, tem bordinha, então é uma tabela. Mas eu dei um nome, é um nome que eu inventei, tá? De tabela verdadeira, para uma tabela que o Excel consegue ler com facilidade. E quando que isso acontece? Quando eu coloco borda? Não. Você vai clicar, primeiro você vai entender que não pode deixar linha em branco numa tabela para ela virar uma tabela verdadeira, tá bom? Células em branco podem existir, por exemplo, aqui ó, eu não tenho a posição da largada, não tenho, mas esse registro aqui tem algumas informações. Então essa linha é um registro e algumas coisas podem ficar em branco, mas eu não posso vir aqui e deixar uma linha em branco no meio da minha base de dados, ok? Agora, para que isso vire uma tabela verdadeira, eu vou clicar em qualquer célula preenchida, lembrando que aqui tem que ter título e não pode ter nada mesclado, tá? Isso é importante. Eu vou clicar em qualquer célula e lá no menu Página Inicial existe uma opção chamada Formatar como Tabela. Quando eu comecei a estudar Excel, esses botões não existiam, né? Se formatar como tabela é uma novidade. Aí veio a versão 2007 e eu estava estudando sozinha. E quando eu apertei, eu tive a sensação que esse botão era só para pintar. E eu não dei muita bola. Depois que eu fui estudar e entender o poder que tem uma tabela verdadeira. Então eu vou escolher qualquer cor, porque essa aula eu não vou falar sobre cores. A gente vai falar disso na próxima aula. Vou pegar a primeira cor que apareceu para mim. Eu gosto dessas daqui que deixam as linhas alternadas. Ela deixa uma linha de cada cor. Logo que a gente deu OK, ele pergunta se eu quero criar uma tabela. E ele já abraçou, o Excel abraçou todas as minhas células. Por quê? Porque ele encontrou, ele olhou para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda e encontrou que eu tenho dados desde a C3 até a K166. Caso você não esteja feliz com esse intervalo, o meu é até a M, você pode vir na mão e mudar aqui sem problemas, tá? Minha tabela tem cabeçalho, isso é verdade? Essa tabela aqui tem um cabeçalho que tem as perguntas? Sim, então vou deixar marcado e vou dar OK. Prontinho. Agora você tem uma tabela verdadeira. Como que a gente sabe? Se eu clicar uma vez dentro da tabela, o último menu que tem que aparecer para mim é tabela de design. Se eu clicar fora em uma célula normal, ele some. Quer dizer que agora sim o Excel está reconhecendo isso como uma tabela. Só que ele guardou as informações de formatação que eu tinha antes de começar a fazer essa tabela. Por exemplo, as bordas. Eu já tinha colocado borda. Como é que eu faço para deixar essa célula limpinha? Eu vou pegar uma célula em branco, peguei aqui uma célula em branco, vou clicar no pincel e vou pintar todas as colunas da minha tabela. Pronto. O que eu acabei de fazer? Peguei uma célula sem nada e pedi para o Excel colar a formatação dessas células para cá, ok? Agora sim eu tenho uma tabela formatada,
através do formatar como tabela, sem lixos de formatação, porque isso acaba pesando desnecessariamente seu arquivo. E isso aqui, essas cores, elas ficam totalmente leves no seu arquivo, isso não vai fazer diferença. E é muito mais aconselhável, inclusive, fazer isso do que sair pintando as suas linhas, tá? Agora eu vou mostrar as vantagens que a gente tem ao fazer uma tabela. A primeira coisa é que logo que eu fiz a tabela, aqui em cima, ó, eu tenho uma setinha, que é o filtro. O filtro a maioria de vocês já deve conhecer, né? Que é um conceito bem inicial de trabalhar com Excel. Mas repara que eu não pedi. A tabela criou um filtro automaticamente, então já temos a primeira vantagem. A segunda vantagem é que ele já formatou o título de uma cor e todas as outras linhas já estão prontas, com uma cor alternada, né? Se a gente for lá para baixo, ó, eu vou usar algumas teclas de atalho. Ctrl, seta para baixo. Quando eu uso Ctrl e as setinhas direcionais, ele vai me levando sempre para as extremidades, para o começo, para o final, para a direita, para a esquerda, tá? Então, quando a gente vai para o final, eu consigo perceber uma outra coisa muito interessante da tabela. Olha aqui em cima, a gente tem os títulos. Presta atenção. Se você clicar fora da tabela, ele tem A, B, C, D, E. É isso que o Excel mostra. Se você clicar numa tabela que você formatou, a tal da tabela verdadeira, olha lá em cima, sigla, ano, posição de largada. Com isso, a gente elimina aquela etapa que tinha que fazer nas versões antigas do Excel de congelar os painéis para saber o que tem lá em cima. Você já passou por isso? Ó, a pessoa vai subindo, depois vai descendo para ver quais são os títulos. Então, se eu clicar fora, ele para. Se eu clicar dentro, ele mostra esses títulos fixos para mim. Mais uma vantagem de trabalhar com a tabela. Aqui embaixo, se eu colocar qualquer coisa, ó, teste, ele vai trazer a formatação que tinha nessas células, porque algum lixinho ficou. Então, para que ele não traga essa borda preta, por exemplo, eu posso limpar mais ainda a minha planilha. Eu posso pegar uma célula em branco, fazer o pincel e clicar aqui, ó, bem no canto, em cima do A. Tá vendo? Em cima dos números e antes do A. Eu vou apertar aqui e a partir de agora, todas as minhas células estão sem aquela borda. Tá vendo aqui no meio? Não tem mais a bordinha? Essa borda tá acontecendo porque é o formato que eu peguei da tabela. Todas elas vão vir agora, ó. Tá vendo? Com a cor alternada, sem formatação. Isso é mais uma vantagem da tabela. E onde é que acaba a tabela? Onde tem esse rabinho azul, tá vendo? Tem uma pontinha azul que fica sempre no canto. E eu posso clicar e puxar para cima para diminuir o intervalo da tabela ou aumentar até, mesmo se eu não tiver células, ok? Para tirar essas linhas agora, que são teste, eu vou selecionar essas linhas todas que eu não quero e vou apertar Ctrl-. O Ctrl- é um atalho para excluir linhas ou colunas. Eu prefiro do que fazer o botão direito, mas se você preferir clicar, dá na mesma, tá? É só uma tecla de atalho para facilitar o trabalho. Agora que eu mostrei as principais mágicas que acontecem com uma tabela verdadeira, vamos para o próximo tópico. Análise de base de dados. Como assim uma análise se eu estou falando da parte de modelagem? Quando a gente recebe um arquivo, é difícil você parar e estudar esse arquivo. Geralmente você vai perguntar para alguém. Mas eu já passei muitas situações onde eu estava em projeto e aí não tinha para quem perguntar. Eu tinha que dar uma estudada antes de apresentar alguma coisa. Então, a gente vai dar uma olhada aqui do lado. Ó, eu tenho a base e aqui do lado eu tenho uma outra planilha. O nome disso aqui é planilha, tá? Não é aba. Na hora que a gente chega nessa outra planilha, eu vejo que eu tenho mais um monte de tabelas. São bases de dados complementares. Para quê? É nessa hora que eu te aconselho a estudar a sua planilha, estudar a sua base de dados, as suas tabelas. Então, quando eu chego aqui, eu tenho pontos e pódio sem nada. Eu preciso que o Excel complete isso. Mas da onde que eu posso buscar? Aqui a gente tem as posições de largada, ponto e pódio. Quando eu vou para o meu depara, eu encontro posição e pontuação. Quer dizer que com base na posição que eu tenho aqui, eu posso descobrir qual é a pontuação. Sabe qual é o erro que as pessoas cometem nesse momento? Muita gente faz assim, ó.
Posição de largada. Cliquei no filtro, aí eu vou falar quem é 1. Ah, pronto. Aí quando for 1, o ponto é 9. São suposições, tá? Quando for 1, o ponto é 9. Aí eu vou voltar pra cá, aí eu coloco aqui, ó, 9. Copio e colo esse 9. E aí a pessoa vem aqui e repete isso até o número 5. Por que isso aqui não é a melhor saída? Porque aqui a gente está contando com a falha humana. Imagina se você fez um filtro errado, ou se você está na correria, ou copiou e colou alguma coisa errada. Eu vou pedir para o Excel fazer isso por nós. Então, ele vai pegar e vai fazer esse depara. O que significa depara? Essa comparação. Já que eu tenho 1, quando for 1 eu quero 9. Então, por isso que eu chamo de base depara, né? Para fazer essa comparação. Ok. Qual a diferença dessa para essa? Isso aqui não está formatado como tabela. Então, como é que a gente pode fazer? Eu tenho atalhos. Anote mais um atalho. Eu vou clicar dentro dessa tabela em qualquer lugar e apertar Ctrl Alt T. Já que eu uso muito, eu prefiro atalhos. Vou dar OK, já está formatado como tabela, beleza. Aqui do lado tem uma outra tabela maior, ó. Eu tenho temporada, pontos, pontos de companheiro de equipe e o nome do companheiro de equipe. Não precisa marcar tudo, já dá aquela formatada como tabela, para fazer a tal da tabela verdadeira. Por quê? Porque vai facilitar na hora que a gente for fazer outros tipos de análise, tá? Ó, vamos ver o que mais eu preciso. Os pontos, beleza. Aí eu preciso descobrir pódio. Aqui, eu tenho como descobrir pódio? Não, mas provavelmente essa tabela vai ser usada para outras coisas. Aí aqui do lado, eu tenho a temporada e o salário. Vou dar um Ctrl Alt T, beleza. E aqui vou fazer a mesma coisa, Ctrl Alt T. Se você pegar essa mania, você vai transformar todas as suas tabelas, vai ficar muito mais rápido para fazer análise depois, ok? Então assim eu formatei todas as minhas bases de dados como tabela. Mas eu tenho que descobrir os pontos e como é que eu vou achar o pódio? Vamos lá, tem duas lógicas aqui. A primeira dos pontos, eu tenho que usar essa tabela depara para trazer de uma coluna para outra. Mas aqui, eu só quero descobrir se ele ganhou o pódio ou não. Se nessa linha, eu tenho que falar que essa análise subiu para o pódio. E quando que isso acontece? Quando a posição de chegada, ó, for 1, 2 ou 3. E se for maior que 3? Não. E se for 0? Também não. Então eu vou pedir para o Excel de uma maneira prática fazer uma vez para mim essa análise e jogar para todo mundo aqui embaixo, para que eu não tenha que ficar assim, ó. Deixa eu ver. 0, não. 6, não. 2, sim. E contar com a falha humana. Você já contou com a falha humana fazendo isso na unha? Eu já fiz isso. Então eu sei como é perigoso, porque eu já entreguei relatórios errados por causa disso. Vamos lá, então agora eu vou mostrar como é que a gente faz esse depara da primeira, que vai ser para cá. Para isso eu vou usar uma função chamada procv. A função procv, ela faz uma procura numa base que está na vertical. Por isso que essa base tem que crescer para baixo. E me traz o que eu quiser saber sobre essa procura. Como assim? Vamos começar. O nome dessa minha tabela aqui, tabela de design, por enquanto, é tabela 1. Mas poderia ser base principal. Ok. Agora, lá na minha depara, essas tabelas também têm nomes. Se você não mudar, não tem problema. Ela vai continuar, ó, tabela de design, lá no comecinho, tabela 2, 3, 4. Essa daqui vai ser a minha base para resolver a pontuação. Então, eu vou chamar de base, underline, pontos. Ó, base, underline, pontos. Não dá para pôr espaço, por isso que eu prefiro colocar underline. Agora, eu vou aumentar um pouco o zoom aqui para você. E na hora que eu falo sobre pontos, ok, eu vou mandar a função procv resolver isso para mim. Que valor eu estou mandando o Excel procurar? Ai, cara, eu nunca decoro assim, eu não consigo colocar o ponto e vírgula no lugar certo, eu não estou pronto ainda para fazer isso decorado.
Então eu vou te dar uma dica. Começou a fazer a função, aqui em cima existe um FX, ó, que é o inserir função. Eu vou clicar e ele vai abrir um assistente de funções. Para quê? Para que você não precise decorar o que tem que fazer com ponto e vírgula, tá? Se você preferir digitar, você pode fazer a qualquer momento aqui, ó, igual PROC-V, um outro modelo de colinha, que é aqui embaixo, ó, valor procurado, ponto e vírgula, matriz tabela, ponto e vírgula, tem aqui uma outra colinha, são duas opções, tá? Vou mostrar aqui que é mais fácil para eu ensinar para vocês. Então vamos lá. Eu quero trazer os pontos. Para eu trazer os pontos, eu vou mandar procurar quem? Lá na outra tabela que a gente tem, ó, com base na posição, eu trago a pontuação. Então, eu vou falar para ele procurar a posição. Nesse caso, é a posição de chegada, tá? Ok. Ó a colinha aqui. Matriz tabela é aonde a gente vai pedir para o Excel buscar as informações. E como o nome está dando a dica, é uma tabela. Qual é essa tabela? Lá no Depara, eu vou mandar ele buscar aqui. Se você quisesse digitar o base pontos, não precisava nem colocar esse tudo, tá? Então, ó, base ponto, ele não faz nada. Base pontos, ele traz pra gente. Beleza. E agora vem uma parte que não é muito intuitiva, mas eu vou contar para você. Lá na nossa base de dados, existem duas colunas. Uma com pontos e outra com a posição. Aí a gente tem a primeira e a segunda coluna. Qual você quer como resposta? Essa é a primeira, essa é a segunda. A gente quer a coluna 2. Por isso, eu tenho que digitar aqui, ó, o número 2, tá bom? E no final, a gente vai fazer uma busca exata. Eu não quero que ele aproxime valores. Ou vai ter o número que eu preciso, ou não vai ter. Então, eu vou colocar aqui 0 para trazer uma busca exata. Dá ok? E tá quase bom. Vamos analisar? Ó, 6.1. Vamos ver se funcionou? 6, 1. Ah, tá funcionando. 3, 4. Posição 3, pontuação 4. Beleza. Só que em alguns momentos ele tá dando erro. Por quê? Porque, por exemplo, quando for maior do que 7, maior do que 6, ele não tá conseguindo encontrar. Ó, vamos ver aqui. Olha lá. Por quê? Porque não pontua. Ah, entendi. Então, quando der erro, eu quero que o Excel traga aqui pra gente o número 0. Porque se ele não encontrar nessa base de dados, se o número for maior, quer dizer que não pontuou nada. Tá, então para isso eu vou usar uma outra função. Eu vou falar para o Excel que se der um erro nesse PROC-V, então ele vai ter que trazer para mim 0. Antes de qualquer coisa, eu vou fazer digitando essa parte, tá? Eu vou colocar se erro, ó, que é o nome da função. Se der um erro, nesse PROC-V inteirinho, tem um parênteses aberto aqui, porque toda função começa assim. Se der um erro em tudo isso, então eu vou mandar ele dar 0 pontos. Por quê? Porque não pontua depois de 7. Ah, tá bom. Vamos ver. Olha a tabela que linda. Eu vou dar um Enter. Atenção. Pronto. Ele arruma, mais uma vantagem da tabela. Ele arruma todas as funções daqui para baixo. Isso é incrível. Então, assim, a gente gastou nessa aula a função se erro e a função PROC-V para fazer um depara. Vamos fazer um ok lá? Fiz o PROC-V e fiz a função se erro, ok? Vamos para o próximo desafio. Eu preciso arrumar esse pódio aqui. E a gente já falou que só vai acontecer um pódio se a posição de chegada for 1, 2 ou 3. Vamos começar então? Eu vou resolver isso com a função C. É uma das funções mais usadas no Excel, mais úteis e mais versáteis. Eu vou fazer uma aplicação para você entender. Vou colocar aqui igual C, abrir parênteses. Você poderia também ter usado lá no FX,
que aí você não vai ter que se preocupar com os pontos e vírgulas, abre parênteses, fecha parênteses, tá? E agora eu vou fazer a pergunta, o teste lógico que eu preciso. Só vai ganhar pódio se aqui o número for, olha que legal, quando a gente clica, ele coloca o nome do campo, ó, posição chegada, graças à tabela, tá? Se esse número aqui, para ganhar o pódio, ele tem que ser menor ou igual a 3. Tá bom. Quer dizer que eu tenho uma célula, uma condição e uma pergunta, né? Isso aqui podia ser um número, podia ser um texto, uma outra célula. Agora que eu acabei de fazer a minha pergunta, eu vou falar para o Excel o que tem que acontecer se isso aqui for verdadeiro. Se a posição for menor ou igual a 3, ou seja, se for 1, 2 ou 3, então ele vai ganhar um pódio. E eu vou fazer isso com 1 e 0. Então, 1 ele ganha o pódio, 0 ele perde. Tá bom. Fechei o parênteses, separei os argumentos com ponto e vírgula. Vamos ver. 0, 0, tá no pódio. 6, não tá. 0, tá. E 2, tá. Tem alguma coisa errada. Além da primeira pergunta que a gente fez, que é se esse número aqui é menor do que 3, eu tenho mais uma pergunta. Antes de qualquer coisa, eu preciso saber se isso aqui é 0. Se for 0, ele não pode entrar no meu pódio. Então, vamos pensar. Na hora de fazer isso daqui, antes de qualquer coisa, eu vou fazer uma outra pergunta. Ó, se, outro C. Deixa eu selecionar aqui, ó. Se essa posição aqui for igual a 0, então ele vai ficar 0. Se não, ele vai fazer outra pergunta. Ó. Como é que a gente pode analisar isso daqui? Vou fechar um parênteses no final, porque tem 2 Cs. Eu vou jogar isso aqui para baixo, Alt Enter, para vocês lerem junto comigo. Primeira pergunta, se isso aqui é igual a 0. Ele vai na ordem. Se for 0, então 0. Não ganhou pódio. Tá, e se não? Aí eu faço outra pergunta. Se isso aqui é menor ou igual a 3. Se for, ele ganha 1. Se não, ele ganha 0. Quantos Cs existem? 1, 2. Eu vou fechar aqui 1, 2. Vamos ver se funciona? Vamos analisar. 0, 0, não está no pódio. 0, 0, não está. 6, 0, não está. 2, 1, foi para o pódio. 3, 1, foi para o pódio. Quer dizer que a gente conseguiu fazer com a função C, colocando um C dentro do outro, a finalização dessa base de dados para conseguir prosseguir, ok? Até aqui eu quero saber se você conseguiu usar essas duas funções, não só para fazer esse exercício, mas se você conseguir usar sua mente agora para falar, no meu vai ser naquele lugar, o meu vai ser assim. Se conseguiu resolver algum problema que está aí na sua cabeça de planilhas que não conversam. E eu já vou puxar o assunto que eu vou apresentar nas próximas aulas, que é a tal da tabela dinâmica. Mas o que é uma tabela dinâmica? Toda vez que a gente for fazer análises e que eu precisar de análises rápidas para tomar uma decisão, eu começo pensando em fazer análise de tabela dinâmica. Aqui do lado, a gente tem essas bases de dados que eu já trouxe para vocês, que eu vou usar nas próximas aulas, mas essas tabelas não querem me dizer nada. Por que a gente vai precisar fazer uma tabela dinâmica? Porque eu preciso de resumos. Então, eu vou colocar mais uma guia aqui, uma nova planilha, para apresentar para vocês esse recurso. A tabela dinâmica, ela tem esse nome porque assim que a gente arrastar alguma coisa, ela já cria e eu posso mudar a qualquer momento. E ela serve para fazer resumos, tá? Eu vou pedir aqui para inserir uma tabela dinâmica. E nessa versão atualizada que eu estou do Office, ela pergunta se eu quero de uma tabela ou intervalo, fonte de dados ou até do Power BI. Eu vou usar de tabela ou intervalo. Por que de tabela? Porque eu já fiz uma tabela. Lembra que a minha tabela chama base de dados?
Aqui eu posso selecionar na mão, ó, marcar todas as células aqui, ou eu posso falar que é a minha base principal. Se você digitou certinho, é só dar OK. Se você digitou errado, ó, principal, dá OK, ele vai gritar que não achou. Aí você vai apagar aqui, imagina que você não lembra. Você vai voltar na sua base de dados e clicar aqui no cantinho, ó. Pronto, ele escreve para você. Vamos de novo no cantinho? Ó, bem aqui, ó. Clicou, vou dar OK, prontinho. Agora, o segredo da tabela dinâmica é entender o que colocar nesses 4 quadradinhos. Eu preciso analisar algum campo desses para ter o meu resumo e jogar no lugar certo. Tudo que eu jogar no filtro, como o nome já diz, vai dar a opção da gente filtrar as informações. Por exemplo, se eu jogar sigla aqui no filtro, tudo que eu fizer na minha análise, eu vou poder falar, eu quero só dessa informação, eu quero só do Brasil, tá? Tudo que eu jogar em sigla, o Excel vai separar respostas, uma em cada linha. Então, se eu pegar a sigla e jogar em linha, ele coloca uma sigla em cada linha. Mesmo que essa sigla se repita, é aqui que começa a acontecer o resumo. Então, pode ser que tenha Brasil várias vezes, ele vai colocar uma vez só. Se eu jogar essa sigla na coluna, ele vai jogar uma sigla em cada coluna. Eu aconselho você jogar na coluna coisas que não tem muitas respostas, sim ou não, pago ou não pago, masculino e feminino, tá? Se não, deixa aqui no linhas. E por fim, no valores, ele vai ou somar se for número, ou contar se for letra, o resultado que você tem dentro desse campo. Então, se eu pegar a sigla e jogar aqui no valores, ele contou que eu tenho 163 linhas com siglas. Se eu arrastar isso para fora, para de fazer análise, ela zera toda. Então, por exemplo, eu posso falar assim, ó, eu quero saber por status, ó, joguei aqui, eu quero que o status conte aqui no valores, posso jogar o mesmo campo 2 vezes. Então, a gente tem 109 vezes o status classificado, 3 vezes desqualificado e assim por diante. Ah, mas eu quero só de uma equipe. Coloco o filtro para cá, para equipe, clicou e eu quero só da McLaren. Tudo vai acontecer só da McLaren. E essa é a grande vantagem, a gente poder brincar aqui, ó, e fazer essa clique e arrasta para conseguir ver as análises. A maioria das pessoas erra na hora que elas criam e para fazer o resultado elas vão testando, vai jogando, até conseguir um número certo. Às vezes não faz o menor sentido. Por isso que é interessante que você entenda para que servem esses campos antes de começar a fazer a tabela dinâmica. E, para finalizar essa aula, eu vou mostrar o recurso que eu acho mais interessante de dentro de uma tabela dinâmica para não precisar usar o filtro que tem aqui. Pensa comigo. Imagina que a gente tem aqui, ó, vou jogar fora o equipe, que a gente tem aqui o status e a contagem desse status. Vou aumentar. Diminuir um pouco aqui. Ok. E eu quero fazer um filtro por equipe. Em vez de fazer o filtro padrão, clica dentro da tabela dinâmica, vai lá em cima, em tabela dinâmica analyze, que é a tradução que tem no meu Office hoje. E aí a gente vai ter a segmentação de dados. É um nome que parece difícil, mas é incrível e vai mudar toda a sua história quando você começar a usar. Eu vou clicar na segmentação de dados e falar que eu quero filtrar, porque é para isso que serve, por equipe. Tá bom, marquei equipe e vou dar OK. A partir de agora, isso aqui manda nessa tabela. Então eu quero só da Williams, só da McLaren, só do Team Lotus, só da Toleman. Ou desses dois. Ou todo mundo. Isso aqui dá um ar tão profissional nas análises que a gente vai fazer e você não tem ideia de como as pessoas acham que isso é difícil. Então aqui tem um segredo que vai transformar as planilhas que você tem hoje. Você pode pensar que isso daqui é muito simples, porque é só clicar e apertar um botão. Mas o que a gente tem que analisar não é se é fácil ou difícil para a gente fazer. É o resultado que você gera na planilha que outra pessoa vai mexer. Porque a pessoa que vai chegar, ela não quer saber se isso aqui foi fácil ou difícil, ela quer saber do resultado. E o resultado de apertar um botão
Então, uma análise pronta é incrível. Por isso, a segmentação de dados faz muito sucesso. E eu quero deixar claro aqui que a segmentação de dados que eu fiz é para uma tabela dinâmica, mas se você tem o Office 2013 ou 2016 ou 2019 ou 365 atualizado, você pode vir uma tabela simples, a tabela que eu chamo de tabela verdadeira, clicar aqui dentro e também escolher em tabela de design uma segmentação de dados, por exemplo, por equipe e status. Posso colocar 2. Posso colocar para cá, ó. E ainda personalizar deitando essas análises assim, coluna 2, 3 ou 4. 4 colunas eu quero e esse status eu quero com 2 colunas. Pronto. Eu posso clicar aqui nos botões e falar, eu quero da McLaren só quem foi classificado. Ah não, só da Toleman quem foi não qualificado. Isso aqui é incrível, né? Sim, eu também tenho vontade de ficar apertando o botão o dia inteiro. Eu tenho certeza que isso aqui vai transformar as suas planilhas. Com isso, eu termino essa primeira aula, lembrando que a gente tem mais aulas pela frente, pela Masterclass aqui. Vão ser 3 aulas para que você consiga transformar suas planilhas só com esse conteúdo. Me conta aqui embaixo no comentário, hein? Não esquece. Lembrando que isso que eu mostrei de tabela dinâmica e de segmentação é só a pontinha do iceberg de tudo que dá para fazer. A gente ainda vai ter aula de layout e aula de análises, que eu vou entrar mais profundamente nesse assunto de tabelas dinâmicas, beleza? Para essa aula não ficar muito grande, a gente vai parar por aqui, até também porque você tem exercício para fazer. Baixa a planilha que a gente preparou para essa aula e, além disso, eu tenho mais 2 presentes. O resumo em PDF da aula 1 e durante a semana do evento você vai ter acesso a uma comunidade exclusiva da Masterclass no Facebook. O objetivo dessa comunidade é que você pega os exercícios dessa aula, publique e possa interagir tanto com a minha equipe quanto com os outros participantes desse evento. É muito legal a comunidade, é um bônus que só os alunos do meu programa de treinamento completo da Shuei têm, mas que você vai poder experimentar essa experiência durante o período que está rolando a Masterclass. É só clicar no botão que está aqui embaixo para entrar na comunidade. Nessa primeira aula eu mostrei alguns erros que você pode cometer e pode começar a mudar agora nos seus dashboards. Na próxima aula você vai aprender a pensar e aplicar na prática um layout efeitual para os seus trabalhos. Eu vou te ensinar a usar as melhores cores para os seus dashboards, para as planilhas e como facilitar a navegação do trabalho. Eu também vou apresentar uma das técnicas que faz a maior diferença no visual das planilhas. Mas isso eu vou te contar só no próximo vídeo. A data da liberação da próxima aula está em algum lugar aqui nessa página, mas eu também vou avisar por e-mail, nas redes sociais e pelo WhatsApp. Não deixa de entrar no grupo VIP para não perder nenhum aviso sobre as aulas e dos materiais extra. Enquanto isso, por favor, me ajuda a melhorar os conteúdos colocando o seu comentário aqui embaixo do que você achou dessa aula. Pode mandar as dúvidas dessa aula da Masterclass também para a gente te ajudar. E não esquece, essa Masterclass é uma minissérie sequencial e não vai ficar gravada para sempre. E o meu conselho é que você assista as 3 aulas na sequência, certinho, para aproveitar ao máximo esse conteúdo. Bons dashboards e até a próxima aula!